A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui agora na nona lição, da data do dia 1º de junho. O título da lição está O Caminho, a Verdade e a Vida. Estudamos aqui agora o capítulo 14 do Evangelho de João. O texto áureo, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Está em João, no capítulo 14, versículo 6. A verdade prática, a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida, reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. A leitura bíblica em classe é do capítulo 14 do Evangelho de João, do versículo 1 ao 15. Essa lição também vai apresentar 3 objetivos. O primeiro é apresentar a dimensão bíblica do consolo, das promessas do Senhor Jesus. O segundo é discernir a respeito das diferentes formas de dúvidas e incertezas, bem como as certezas e convicções na caminhada cristã. E o terceiro, conscientizar que Jesus é o único caminho, é a verdade absoluta, é a fonte da vida eterna. A palavra-chave é vida. Antes de entrar por essa lição, queria chamar a atenção dos irmãos para este canal, para que vocês possam compartilhar essa aula, para que alcance bastante vidas, e também possam deixar o seu comentário. Comenta aqui nessa aula, e também dê um like, dê um joinha, ajuda no crescimento desse canal, para que a palavra de Deus seja divulgada em vários lugares dessa terra. Que Deus abençoe a todos. Entrando aqui pela aula, a introdução dessa lição está assim: a expressão "eu sou o caminho, a verdade e a vida" tem um significado especial para os cristãos em todo o mundo. Ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra de salvação. Por isso, iremos estudar João 14, onde consideraremos as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus contidas neste capítulo, bem como as dúvidas e incertezas que os seus discípulos enfrentaram ao longo da jornada. Além disso, iremos explorar os três termos importantes do versículo 6. Caminho, verdade e vida. Vamos aqui então aprender a respeito deste versículo, que o Senhor Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e aprender sobre este caminho, sobre esta verdade, e ter vida, sobre a vida que esse capítulo nos mostra, né? Onde Jesus é a manifestação de vida entre nós. Aqui no primeiro tópico está assim: consolo e promessa do Senhor Jesus. Esse tópico também ele vai ter 3 subtópicos, que é o caminho, a verdade e a vida, que é o primeiro. O segundo é consolo num cenário de angústia, e o terceiro, uma promessa gloriosa. São esses 3 subtópicos que vamos trabalhar nesse primeiro tópico. O primeiro subtópico dessa lição, o primeiro tópico, está assim: o caminho, a verdade e a vida. O comentarista comentou dizendo assim: desde o evento do capítulo 13, quando Jesus se juntou aos seus discípulos e lavou seus pés, proporcionando uma importante lição sobre liderança humilde, e o seu discurso não se limitou a esse capítulo. O Senhor fez um discurso de despedida no capítulo 14, que se inicia em João 13:31. Nesse discurso, ele confere consolo aos discípulos ao afirmar que após a sua morte não estarão sozinhos. O nosso comentarista aqui da lição, a respeito do capítulo 13 e depois do capítulo 14, eles são uma sequência do outro, quando aqui no primeiro versículo Jesus vai encontrar os seus discípulos contritos de coração, perturbados, por Jesus ter esclarecido a respeito da sua partida. O apóstolo Pedro vai chamar a atenção de Jesus, dizendo que queria estar juntamente com Jesus, ir no mesmo caminho que Jesus, e Jesus vai chamar a atenção de Pedro, dizendo que não é o momento ainda para que ele siga Jesus. E aqui Jesus vai abrir um entendimento a respeito do versículo 6, dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida, mostrando aos seus discípulos que para chegar a Deus, para estar com Ele em todo tempo, precisa estar neste caminho. E aqui nós vamos aprender, na sequência dessa lição, a respeito desse caminho, a respeito dessa verdade e a respeito da vida. Aqui uma vida que transcende a vida natural humana, que passa de uma vida com limitações para uma vida transcendente e eterna.
e passa a viver eternamente com Deus. E vamos aprender aqui nesta lição a respeito desse caminho, dessa verdade e dessa vida. Esse é o primeiro tópico que o nosso comentarista fala a respeito desse capítulo 14. Trazendo para esse subtópico primeiro, aprendemos aqui a respeito de consolo, como diz o tópico primeiro. E mostra aí o caminho, a verdade e a vida, que é um consolo que Jesus dá aos seus discípulos. E se eles entrarem por um caminho que é Cristo, por uma verdade que é a verdade encarnada, terá uma vida constante na presença de Deus e com Deus. Aqui no versículo 1 ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Porque há uma certeza de uma alegria futura por toda a eternidade. Aqui o Senhor Jesus, logo nos primeiros versículos, ele já traz esse conforto para o coração dos seus discípulos que estão perturbados, porque não sabem do futuro deles sem Cristo. Porque Jesus aqui testemunhou no capítulo 13 que vai chegar na sua hora, que chegou a sua hora. Ele não vai estar mais presente com eles, assim carne e osso. E eles querem saber para onde eles vão, que caminho seguir. E Jesus vai se apresentar sendo o caminho, a verdade e a vida. E traz a eles uma certeza de estar com ele eternamente, quando ele diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos não teria dito: vou preparar-vos um lugar. A promessa está na garantia da vida eterna, na segurança de que, seguindo Jesus, encontraremos o Pai e a vida plena com Ele. Então esse primeiro tópico aqui, esse subtópico, traz essa verdade e aprofundaremos mais a respeito do caminho e da verdade nesta lição. O segundo subtópico está: consolo num cenário de angústia. É evidente que Jesus estava angustiado. Ali em João, no capítulo 12, versículo 27, 13 e 21. Nosso Senhor tinha plena consciência de que estava aproximando-se a hora da sua entrega nas mãos dos homens. E em breve seria crucificado. O sentimento aqui de angústia. Agora, um consolo dentro desse cenário, né? Que é um alívio para essa angústia de alma. Aprendemos aqui com Jesus que todos nós passamos por esse mesmo sentimento de angústia. Essa angústia que traz para nós perdas, medos, incertezas e alguns sofrimentos emocionais também é relacionado a tudo isso, a esse cenário que o nosso Senhor Jesus Cristo vai sofrer. Ali no capítulo 14 de Jó, e o versículo 1 diz assim: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietações, porque sempre vai ter, dentro daquele que se propõe a servir a Deus, muitas inquietações a respeito da sua vida espiritual. Essa angústia, ela já vai fazer parte da vida do ser humano desde a queda, lá no Jardim do Éden. Desde quando o homem pecou e destituído, ele foi da glória de Deus. Ele trouxe para dentro de si esse sentimento de angústia que agora faz parte da vida. Nós aprendemos aqui que o nosso Senhor Jesus também, com esse mesmo sentimento, ele vai nos dar uma lição a respeito de tudo isso. E nos traz um alívio que há nele. Por isso que traz esse consolo. Ele traz esse capítulo, esse versículo, dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. E mostra uma certeza de alcançar um estado espiritual com Deus eternamente livre de todo esse sentimento. Jesus aqui vai trazer sobre ele. Lá no capítulo 53, versículo 3 de Isaías: era desprezado, mais rejeitado entre os homens de dores, e que sabe o que é padecer. Ele aqui experimentou esse nosso sentimento de angústia e sofrimento. E ele tomou sobre si, para nos dar a certeza do alívio, do bálsamo, que Deus pode trazer ao coração do homem para aquele que está nele. Lá no capítulo 22, versículo 44 de Lucas: estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue. Aqui mostra o quão exprimido estava Jesus quando orava, quanta angústia estava em seu coração, quanto ele estava sendo espremido, assim como a azeitona é espremida para tirar o azeite puro. Jesus estava ali sendo espremido, angustiado, nessa oração, por causa da humanidade. Jesus entende profundamente o sofrimento e está presente em meio à angústia. Lá no capítulo 1, versículo 3 e 4 de 2 Coríntios: bendito seja o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação.
É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Ele está presente porque padeceu os mesmos sentimentos nossos. Ele está presente para nos consolar, nos trazer alívio no cenário de angústia. Nosso Deus aqui, quando você está passando por essa angústia tremenda, Deus não te abandona jamais. Ele vai estar presente nos momentos mais terríveis de angústia. E Ele consola, renova, fortalece, dá graça, esperança. Renova a esperança no teu coração para que você possa suportar. Ele está presente para te dar um ânimo profundo para vencer essas angústias. Ali no contexto do capítulo 14, os discípulos estavam angustiados. Por iminente partida de Jesus, eles estavam preocupados o que seriam deles. Por isso Jesus vai dizer, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Consolo que entendemos pela palavra de Deus não é ausência de problemas, que você vai estar livre de problemas. Não, você vai estar com problema, você vai passar por lutas e tribulações, você vai estar no meio da tempestade, você vai enfrentar esses intempéries da vida, mas o que você tem para te consolar é a presença do Senhor Jesus inteiramente com você, passando junto com você, passando junto conosco, nas nossas angústias e dificuldades. Lá no Salmo 23, versículo 4 diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O salmista sabe que vai passar pelo vale da sombra e da morte, mas a sua alegria é saber que Deus está presente. Não está sozinho, mas está sendo carregado por Deus para vencer tudo isso. Lá no Salmo 119, versículo 50. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. As promessas do Senhor estão em nós. Ela se completa em nós. Por isso temos essa esperança de alívio total para a nossa alma. Lá em João, no capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Essa paz aqui, ela é uma paz que transcende o entendimento humano. Porque Jesus não fala que não é a mesma paz que o mundo dá. A paz dele é diferente, é uma paz que te dá tranquilidade no meio da tribulação, no meio da enfermidade, no meio da angústia. Ele te traz paz. Essa é a paz viva que vem do céu, que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá no Salmo, capítulo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A esperança sempre está em Deus. A alegria chega. Capítulo 14, versículo 16 do Evangelho de João. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Para sempre aqui, irmãos, é toda a nossa caminhada na face da terra, e depois que partirmos daqui, continuarmos com a presença do Espírito Santo por toda a eternidade no céu. Essa é uma certeza de garantia, é o penhor da nossa salvação. Jesus vai nos ensinar como aliviar todo esse peso. Capítulo 11, versículo 28 e 29 de São Mateus está assim. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O consolo está nele. Então esse tópico aqui aprendemos com o nosso Senhor Jesus Cristo, a respeito desse consolo que está nele, que traz alívio e descanso, e também traz força para continuarmos cumprindo o nosso propósito nessa terra. O terceiro subtópico está assim. Uma promessa gloriosa. O comentarista comentou assim, Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais preparadas para os seus seguidores. A expressão casa de meu pai refere-se ao céu, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. Ali no capítulo 14, versículo 3, do Evangelho de João, quando nós estamos estudando aqui. Promessa gloriosa, né? Que é esse capítulo aqui. Aqui, quando Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, vida aqui, caminho aqui, é uma promessa de vida eterna com Deus. Né? Ele vai falar de moradas, e moradas celestiais, que não se refere à face dessa terra. Agora, numa eternidade, a Bíblia ainda vai deixar bem clara que nem esse corpo aqui, que é carne e sangue, pode entrar lá. O apóstolo Paulo vai falar que seremos transformados. O apóstolo Pedro vai falar que habitamos no tabernáculo corruptível, mas herdaremos o que é incorruptível. Então aqui, para estar nessa promessa, vivendo essa promessa gloriosa, precisamos estar com o nosso homem interior preparado para receber essa promessa.
Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Gálatas, vai dizer assim que andarmos em espírito, não cumprindo a concupiscência da carne. Porque há uma guerra interior, batalhando um contra o outro. A parte espiritual quer dar essa promessa, a carnal não quer dar essa promessa. Porque são sentimentos caídos, sentimentos corrompidos. Agora precisamos entrar por esse caminho, por essa verdade, para ter a vida nesse homem interior. Aqui, relacionada a essa promessa gloriosa que Deus tem para nós, ela reflete em perdão dos pecados, nova vida em Cristo, presença constante de Deus e vida eterna na glória. Ninguém consegue caminhar nessa terra, na presença de Deus, sem confessar os pecados, sem colocar a vida pecaminosa que nós temos diante de Deus, para que a sua misericórdia impere em nossas vidas. Trazer uma nova vida em Cristo, entrando pelo caminho, pela essa verdade. Mantendo uma comunhão eterna com Deus em jejum e oração, meditação da palavra, para que a sua presença esteja constante em nosso coração, constante conosco. Para que sentimos em nosso coração, em nossa alma, o gozo da salvação. Que Ele não retire de nós a sua salvação, mas que o gozo esteja presente em nossa alma. Para que dúvidas não venham entrar em nosso coração, se sairmos e tiramos a sua palavra do nosso caminho. Lá na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 25, está assim: e essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Essa vida eterna aqui, ela é livre de pecado, ela é livre de dor, ela é livre de morte, ela é livre de angústia, ela é livre de perseguição. Essa é uma promessa gloriosa, que está livre de todas essas coisas, que está só relacionada a uma vida humana pecadora aqui na terra. Quando passamos dessa para uma vida eterna, estamos livres de tudo isso. Isso é uma promessa gloriosa. E essa promessa nos fortalece em esperança. Por isso que lá em Tito, no capítulo 1, versículo 2, está assim: na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Deus já fez essa promessa para nós, já está escrito lá nos umbrais celestiais, essa promessa para todos aqueles que estão na sua presença. Ela transcende tempos e épocas e eras. Essa promessa vai persistir. A Bíblia diz aqui até a consumação dos séculos, aonde ela vai se realizar inteiramente. Na presença dele, assim como está lá em Apocalipse. Que Ele será o nosso Deus, e nós seremos seu povo. Não precisará mais de sol, porque Ele iluminará a todos, porque Ele será o nosso Deus presente. Essa promessa que Deus faz, que é uma promessa gloriosa, ela vem selada com o Espírito Santo. Se você abrir sua Bíblia em Efésios, no capítulo 1, versículo 13 e 14, está aqui em Efésios: em quem também vos, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor à sua glória. Que promessa maravilhosa, gloriosa, selada pelo Santo Espírito. Vivemos aqui em esperança de um dia alcançar tudo isso, essa promessa gloriosa, a qual nós aprendemos aqui nesse terceiro subtópico dessa lição. Que coisa gloriosa há de vir a todos aqueles que amarem a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo tópico: dúvidas, incertezas, enganos no caminho com Cristo. Também tem 3 subtópicos. O primeiro é a dúvida de Tomé. O segundo é incertezas de Pedro e Felipe. E o terceiro é o engano de Judas Iscariote. A dúvida de Tomé é o primeiro subtópico. No versículo 5 encontra-se a incerteza do discípulo Tomé. Como podemos saber o caminho deste evangelho? Tomé é retratado como um discípulo fiel, corajoso, que tinha profundo amor por Jesus e teve a coragem de manifestar as suas dúvidas. Aqui aprendemos a respeito de Tomé, aqui nesse capítulo 14, que é uma das passagens muito conhecidas do Evangelho, aonde é tratado aqui a respeito de fé, incredulidade, e depois a revelação de Jesus após a sua ressurreição. Aprendemos aqui com Tomé, dentro dessas duas passagens. Lá em João, no capítulo 20, no versículo 24 e 25, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram depois os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos,
e ainda não puser a minha mão ao seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Aqui Tomé expressa a sua dúvida, ele é corajoso para enfrentar o seu sentimento de dúvida que paira sobre o seu coração. E aqui ele vai também indagar Jesus a respeito do caminho. Tomé aqui nessa passagem, a respeito do capítulo 20 aqui do Evangelho de João, ele não estava presente quando Jesus apareceu aos seus discípulos. Então também aqui vai pedir, aprendemos aqui que ele vai pedir uma prova concreta de que seja o Senhor Jesus, o seu mestre. Ele vai querer ver os cravos, vai querer colocar a mão na direita do Senhor Jesus, aonde uma lança atravessou. Também o seu discípulo vai reivindicar essas provas para crer. Da mesma forma, quando Jesus fala a respeito do caminho. E Tomé vai questioná-lo a respeito de qual caminho. Indagando Jesus sobre essa verdade. O versículo 5 está assim, do capítulo 14. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Jesus vai responder para Tomé dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não se for por mim. Da mesma forma no segundo episódio, quando Tomé também não creu nos discípulos, quando relatou a respeito de Jesus ter aparecido para eles, estado com eles. Ele vai pedir provas concretas para que possa crer também que Jesus está, que ressuscitou dos mortos. Ali no capítulo 20, e versículo 26 e 27, diz assim: 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. E chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Pois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão, e põe no meu lado. E não sejais incrédulo, mas crente. Aí Tomé teve a sua prova concreta e creu que o Senhor Jesus estava no meio deles e que tinha ressuscitado. Aqui expressa um amor profundo do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo a Tomé, atendendo a sua necessidade de prova. E colocou em seu coração dizendo: não seja incrédulo, mas seja crente. Aqui Jesus mostra a Tomé que a fé vai além daquilo que se possa ver ou você tocar, ou estar presente diante dos seus olhos. A fé é a certeza das coisas impossíveis. Assim como está lá em Hebreus, no capítulo 1, no capítulo 11, versículo 1, que diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção dos fatos que não se veem. E lá no versículo 6 diz assim: de fato, sem a fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Uma lição aqui de fé, dando toda essa dúvida que paira sobre o nosso coração, sobre a nossa alma a respeito das coisas celestiais, entendendo aqui que através da fé é que você precisa crer que do nada Deus criou a terra, do nada ele fez surgir o firmamento, do nada ele criou as hostes celestiais. Ele não precisa de matéria, ele faz surgir do nada. É nessa fé que temos que firmarmos nela. Aí no versículo 28 do capítulo 20 de João, Tomé responde: Senhor meu e Deus meu. Aqui ele traz um esclarecimento para essa dúvida dele, uma fé agora firmada em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas são as dúvidas que Tomé teve, e é as mesmas dúvidas que muitos cristãos que estão na presença de Deus ainda têm a respeito de muitas coisas que Deus pode realizar e realiza no meio da igreja. No versículo 29, o Senhor Jesus vai dizer assim: porque me viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Essa é uma resposta a Tomé de Jesus Cristo a respeito que a fé não precisa ver, mas a fé traz a certeza das coisas que você espera. Esclarecendo aqui a dúvida de Tomé, Jesus deixa claro para ele que ele precisa ter uma fé sobrenatural, além de uma fé que está diante das nossas vistas, que é uma fé natural. O segundo subtópico é as incertezas de Pedro e Felipe. O Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde estava indo. Ali no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 36. No capítulo seguinte, Felipe pede a Cristo que lhe mostre o Pai. Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 8. É notável que, tal como Tomé, Pedro e Felipe ainda
não tinham as suas questões esclarecidas por Jesus. Eles também enfrentaram incertezas. O apóstolo Pedro e Filipe apresentavam essas incertezas. O apóstolo Pedro não sabendo para onde ir. E Filipe pedindo para que possa ver o Pai, né, que é Deus. Aí Jesus vai esclarecer essas incertezas do apóstolo Pedro e também de Filipe. João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36 e 37. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: Para onde eu vou, não podes agora seguir-me. Mais tarde, porém, me seguirás. E disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Pedro, nessa palavra, ele vai demonstrar algumas demonstrações de amor ao nosso Mestre, ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas não vai entender ainda a respeito da morte e o ressuscitar de Jesus. A obra redentora do Senhor Jesus, ele ainda não entendeu. Então ele tem essa incerteza de onde ir, para onde ir, se Jesus não vai estar presente. Como continuar a caminhada do seu propósito, do seguir a Cristo, se Jesus não vai estar presente? Ele não entendeu a respeito ainda da morte e da ressurreição de Cristo. Isso é uma dúvida e uma incerteza que muitas vezes queremos agir antes do tempo certo. É o que estava acontecendo com o apóstolo Pedro, querendo ir imediatamente com Cristo. Mas Jesus é o que traz confiança e direção no tempo de Deus. Não é segundo a nossa vontade e o nosso tempo. O tempo é de Deus. É Ele que determina todas as coisas. Mas Jesus não tirou do coração de Pedro, mas ele vai afirmar uma promessa para que ele tenha uma esperança viva em Cristo. É o que está lá em João, no capítulo 3, versículo 36. Jesus disse assim: mais tarde, porém, me seguirás. Quer dizer que Jesus não vai abandonar, mas vai cumprir um propósito de Deus antes de confirmar o ministério de Pedro. Tanto que quando o apóstolo Pedro oferece a sua própria vida por amor a Cristo, a gente vemos aqui pela história que Pedro de fato seguiu a Cristo até a morte de cruz. Ele foi um mártir do Evangelho. Lá em João, no capítulo 21, versículo 18 e 19, a palavra diz assim: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Aqui o próprio Senhor Jesus dando a orientação exata para o apóstolo Pedro a respeito do Evangelho, de uma caminhada terrena que, mesmo perdendo a morte, perdendo a vida por Evangelho, com certeza achá-la na eternidade. Agora, no capítulo 14, versículo 8, disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Felipe aqui vai ser sincero e vai demonstrar isso ao nosso Senhor Jesus, dizendo: mostra-me-nos o Pai, que isso nos basta. Jesus vai trazer um entendimento a respeito do Pai a Felipe. O versículo 9 do capítulo 14, disse-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Aqui Jesus vai revelar a Felipe uma plena manifestação do Pai nele, em Cristo. Ele vai dizer: quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. O Pai, ele se torna visível em Jesus. Ele se encarna, se torna humano, visível em nosso meio, mostrando para Felipe que ele é o Pai. Ele é a manifestação do Pai. Lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nosso Senhor Jesus traz a imagem visível de Deus. Aqui o Senhor Jesus está esclarecendo para Felipe que quem vê ele, vê ao Pai. Agora aprendemos aqui com Pedro e Felipe essas incertezas que pairam nos corações de muita gente.
Aprendemos que mesmo os discípulos que são mais próximos de Jesus podem ter certeza em nós que estamos aqui e encaixados na palavra de Jesus, que mais bem-aventurados que não viram e creram. E nós aqui cremos na manifestação eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui a nossa fé descreve de uma visão limitada para uma confiança plena. Ela cresce. De um amor impossível para uma entrega matura, grande, plena a um Deus Todo-Poderoso. Quando a gente não está entendendo nada, o plano de Deus, ainda não vimos nada, não estamos entendendo nada, o que devemos fazer é confiar em Deus, que tem um plano maior do que os nossos. E os seus planos não podem ser impedidos. E Ele tem o seu tempo certo para realizar todos os seus planos em nossa vida. Aqui aprendemos que essas incertezas, ela tem que ser curada através da fé no nosso Deus Todo-Poderoso. Terceiro subtópico, o engano de Judas Iscariote. O comentarista colocou assim: em João 13, é revelado que o nosso Senhor anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo. Essa pessoa era Judas Iscariote, seu discípulo. Ele acompanhou Jesus, mas não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos e por isso não depositou fé suficiente no Filho de Deus. Assim sendo, traiu-o e vendeu-o por 30 moedas de prata. Lamentavelmente, Judas não reconhecia Jesus como o Salvador e Redentor da humanidade pecadora. A sua visão do Messias restringe-se às questões sociais, políticas, para libertar Israel da opressão romana. Esse era o entendimento de Judas Iscariote a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Messias, numa questão mais política, centrada, né, dos romanos, que agora era a nação que imperava sobre Israel, e a liberdade de um povo cativo pelos romanos. O mente dele era essa, centrada em política, né? E na questão também de financeira, enriquecimento. O Judas Iscariote, ele não tinha uma visão de compartilhar, de servir, de repartir. O seu coração era mais voltado ao dinheiro. Por isso que ele é conhecido como ladrão aí na palavra de Deus. Judas nos traz umas lições para os dias de hoje que a gente temos que nos prevenir sobre o perigo do engano espiritual. O contraste entre aparência e realidade. O chamado de Jesus à verdadeira fidelidade. Temos que ter cuidado ao estar na presença de Deus, porque essas coisas podem entrar em nosso coração levemente. Quando menos nós esperamos, já estamos todos envolvidos. Então temos que perceber a ação do inimigo, porque a Bíblia vai falar que o Satanás entrou em Judas e ele realizou os malfeitos diante de Jesus. Então esse cuidado a gente temos que ter, porque ele vai colocar a sua patinha, daqui a pouco ele está de corpo todo, assumindo todo o teu ser. E você passa a não mais ter uma relação verdadeira com Deus. Quem foi Judas Iscariote? Judas Iscariote é um discípulo que foi escolhido por Jesus Cristo. A escolha aqui foi pessoalmente. Na caminhada com Jesus, ele testemunhou vários milagres que Jesus realizou, ensinamentos e revelações que Jesus deu da palavra de Deus. E ele trabalhava, ele tinha um trabalho no meio dos seus discípulos. Ele era um tesoureiro, é o que está lá no capítulo 12 e versículo 6 do Evangelho de João. Ele foi colocado como tesoureiro. Em Mateus, no capítulo 10, versículo 4, está assim: é Judas Iscariote aquele que o traiu. Aqui, esse é o que esclarece quem é Judas Iscariote. Agora, Judas Iscariote trazia aqui uma aparência de discípulo. O seu coração estava longe do Senhor Jesus. A sua visão era a luta a respeito desse ministério de Cristo aqui na terra. Você vê que Judas, ele andou com Jesus, estava perto, estava acompanhando a caminhada do ministério do Senhor Jesus. Mas a amar verdadeiramente ao Senhor Jesus, não amou nunca. Nunca se rendeu ao reino, nunca deu lugar à palavra de Deus, o interesse pela vida eterna, o interesse pelo reino de Deus ser manifestado aqui na terra, mas o seu coração estava cheio de cobiça. Lá no Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 4 ao 6.
Versículo 4. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Estava revelado na palavra do Senhor Jesus o verdadeiro interesse de Judas Iscariote, juntamente com os seus discípulos. Ele estava na presença, mas seus verdadeiros interesses estavam ocultados em sua alma, no seu coração. Ele não tinha interesse nenhum no ministério do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele trazia em sua semblante aparência de piedade, só aparência. É o que encontra hoje em várias igrejas, em várias denominações, vários propósitos de pastores, bispos que são levantados aí, outros ou mais, que pregam um evangelho e vivem outra coisa. Eles pregam salvação, eles pregam bênção, eles pregam cura, sob propósitos. Faz um propósito de tanto, um valor X, deposita aqui um valor X que Deus vai atender, que Deus vai fazer. Aqui o propósito é bom, de salvação, de cura, de libertação. É um propósito digno. Mas o coração deles estão vivendo outra realidade. Aqui no coração deles está pensando na riqueza, na grandeza, na prosperidade de si próprio. Não está olhando para os irmãos, está olhando para si mesmo. Esse é um Judas Iscariote aqui do nosso meio dos dias de hoje, que propõe uma coisa visando lucro, tirar do meio da igreja um crescimento material para si mesmo. Cobiça. Lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 14 ao 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os principais sacerdotes. Ele disse: que me queres dar? Eu vos entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Aqui está a intenção que está no coração de Judas. Dinheiro, riqueza, prosperidade material. Não tem nada a ver com o ministério do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, com salvação. Não tem nada a ver com libertação da humanidade. O interesse dele aqui é a cobiça somente. Esse é o engano de Judas Iscariote. Aqui esse engano se concretiza. Ele negocia Jesus por dinheiro em nosso coração, que já estava endurecido. Não se abria mais para Jesus. Os eventos que aconteceram com o nosso Senhor Jesus, Judas estava presente. Em Mateus no capítulo 26, do 23 ao 25, respondendo ele disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Então Judas perguntou: porventura sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Porque Jesus já conhecia o coração. Já via que entre os discípulos havia um incorporado por Satanás. Quando a Bíblia fala a respeito de luta, perseguições, tribulações, angústia, essa peleja está no meio da igreja. Não está só no mundo, mas ela também está entrincerada no meio da igreja, no meio dos irmãos. Ali está uma luta constante. Devemos aprender que nem todos que estão ali são trigo, mas também tem joios no meio. Por isso que temos que ter paciência, perseverança, esperança, num propósito que Deus tem sobre nossas vidas, para vencer todos esses Judas Iscariotes que estão introduzidos no meio das igrejas. A Bíblia fala lá no capítulo 22, e versículo 3 de Lucas: então entrou Satanás em Judas, chamado Iscariote. Você vê que pessoas dão lugar para que o inimigo entre e faça morada em seu coração. E atrapalhe, tenta atrapalhar a obra de Deus. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Então Jesus é maior. Se você tem um entendimento em si, procure sempre buscar a presença de Deus, se humilhar na presença de Deus, para que o inimigo não chegue à porta do seu coração e queira entrar e fazer nele morada, mas esteja sempre escapando desses enganos de vida, da nossa vida, e entramos por uma certeza absoluta que só achamos em Jesus Cristo. Agora chegamos aqui no terceiro tópico dessa lição: caminho, verdade e vida. Também contém 3 subtópicos. O primeiro é: eu sou o caminho. O segundo: eu sou a verdade. E o terceiro: eu sou a vida.
São pronomes pessoais do nosso Senhor Jesus, do eu sou. Né? O eu sou que me enviou a vós. O primeiro subtópico, eu sou o caminho. Como analisado era a lição anteriores, a expressão eu sou representa um título que revela a natureza divina de Jesus. Aí aqui estão as passagens bíblicas que mostram o eu sou dentro do Evangelho do apóstolo João. Que é lá em João, capítulo 6, versículo 48, capítulo 8, versículo 12, capítulo 10, versículo 9, capítulo 10, versículo 11, capítulo 11, versículo 25 e capítulo 15, versículo 1. Assim, quando o nosso Senhor afirma o eu sou o caminho, ele está declarando que ele é o acesso singular, único, exclusivo ao Pai. Portanto, não é possível conhecer a Deus e ter comunhão com Ele fora de Jesus. Ninguém pode chegar a Deus senão mediante ao seu Filho. O pronome eu, presente nessa expressão, indica que não somos salvos por princípios ou forças espirituais, mas sim por uma pessoa chamada Jesus. Então aqui o comentarista colocou dessa forma na lição. Muito bom comentário. A ideia de o caminho aqui, que expressa exclusividade para chegar a Deus através desse caminho. Entendemos aqui que o Senhor Jesus, quando ele se revela como caminho, entendemos que ele é um embaixador celestial. Ele veio trazer as boas novas do céu e mostrar essas boas novas para que nós possamos entrar por esse caminho, aprendendo essas boas novas para chegar a Deus. Lá no capítulo 6, versículo 38 do Evangelho de João, está assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Por isso que lá no capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso aqui é um propósito que Jesus veio cumprir, é enviado por Deus. E ele traz essas boas novas à terra, revelando as boas novas celestiais, para que possamos entrar por esse caminho e chegarmos a Deus. O versículo 13 do capítulo 3 do Evangelho de João: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Então aqui Jesus revela: ninguém subiu lá para poder conhecer as boas novas do céu, senão aquele que desceu, senão o próprio Senhor Jesus que desceu e se manifestou em nosso meio para revelar essas boas novas do céu, para revelar um caminho perfeito para chegar ao céu. Ele é um embaixador para trazer comunhão ao homem, ao céu, ao Deus Todo-Poderoso. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 20, está assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aqui somos embaixadores segundo o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo Ele o embaixador do céu aqui na terra. O apóstolo Paulo vai dizer assim: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Temos que trazer essas boas novas aos homens da terra, entendendo pela fé que há em Cristo Jesus das suas ricas promessas. E vivemos essa esperança, trazendo ao coração da humanidade uma viva esperança para uma vida eterna, traçado por esse caminho que é Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus, sendo embaixador, ele vai direcionar um caminho que é direcionado por ele mesmo. Lá no capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está indicando um caminho perfeito para chegar a Deus. Aqui esse caminho é se espelhar em Cristo. Aqui esse caminho é padecer como Cristo padeceu. Aqui esse caminho é se espelhar na sua obra redentora. Aqui esse caminho é viver a verdade que há nele. Aqui esse caminho é crer que ele pode te dar vida eterna. Esse é o caminho é entrar pelos mesmos passos e as marcas dos seus passos que ficaram sobre essa terra. E as marcas dele, a cada passo havia
ia e vertia sangue, sangue que foi vertido no alto do Calvário. Esse caminho aqui, que ele está dizendo, é um caminho que a gente temos que tratar de renúncia, de combate, de estar com a espada desembainhada, com o escudo da fé, com o capacete da salvação, pelejando para um dia chegarmos na uma vida eterna, que é a vida com Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo do Santo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou através do véu, isto é, a sua carne. Jesus rasgou lá, dando um vivo acesso a Deus, através do seu sangue. Aqui ele cumpre toda a lei se cumpre nele, e ele abre para nós um novo e vivo caminho. Aqui, através da sua vida e morte e ressurreição, permitindo que os homens se aproximem novamente de Deus. Estava desgarrado, Jesus traz de volta para a presença de Deus através desse caminho que é ele. A parte B do versículo 6 do Evangelho de João, do capítulo 14. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é o caminho. Para você chegar a Deus, é ele. Não existe outro nome na terra que possa te trazer esse benefício de salvação. Não existe. É só Cristo, ele pagou o preço. Ele tem direito de abrir o livro da vida, ninguém mais, é somente Jesus. Todo o poder do céu e da terra está em suas mãos. Lá em Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, da primeira carta, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Então não há outro caminho, o caminho verdadeiro é Cristo. Agora precisa entrar por este caminho, vivendo também a vida que o Evangelho diz para vivermos. Uma vida de renúncia. Jesus vai dizer assim, aquele que quer vir após mim, entrar pelo caminho dele. Negue-se a si mesmo, essa tua natureza. Tome a sua cruz, que é a luta pelo Evangelho. E siga Jesus. Não tem facilidade, tem confronto. Não tem leveza. Tem angústia, tem perseguição, tem tribulação. Mas Jesus vai dizer assim, tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 21. Portanto, para isto mesmo fosse chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Os passos de Cristo. Não é o que eu penso, ou o que eu entendo, é o que a palavra fala. É o que a palavra ensina. Jesus aqui é um embaixador celestial, que veio trazer para nós essas novidades de vida, essas boas novas do céu, para podermos aprender sobre este caminho. O salmista Davi, lá no capítulo 119, versículo 105, ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Aqui ele é a claridade do nosso caminho, nos guiando até chegarmos a Deus. O segundo subtópico, eu sou a verdade. O comentarista comentou assim, Jesus não é apenas uma parte ou fração da verdade, mas em toda a verdade em si mesmo. De forma clara, o Evangelho de João realça que a verdade suprema se revelou através da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, a verdade absoluta, imutável, incondicional e encontra-se plenamente a expressão em Cristo. Portanto, Jesus personifica a verdade que os seres humanos necessitam conhecer, uma verdade que se opõe à mentira e derruba as falsidades presentes no mundo. Apenas essa verdade provém de uma fonte confiável de revelação redentora que ilumina o conhecimento acerca do Pai. Jesus aqui é essa verdade. É uma verdade encarnada, materializada, para que nós possamos enxergar essa verdade através dos atos de Jesus aqui na Terra. Mostra uma verdade totalmente pessoal. Ele traz a sua própria verdade, ou seja, ele é uma verdade de Deus manifesta na Terra. Aqui quando ele usa o seu pronome pessoal, dizendo eu sou a verdade, ele mostra uma realidade que traz um sentimento verdadeiro, encarnado nele. Aqui ele mostra que, o apóstolo João vai mostrar que essa verdade está no princípio, está na criação, está na formação de todas as coisas. Está mostrando ela também no céu, na formação do céu, dos anjos,
na formação do firmamento, das galáxias. Essa verdade mostra ela encarnada em nosso meio. Essa verdade que vai mostrar a grandeza de Deus. Uma grandeza com objetivos de trazer o plano maior de Deus para a humanidade, que é a sua verdade encarnada. E quando ele fala caminho e verdade, agora entramos pelo caminho, que é Cristo, mas agora precisamos viver essa verdade. Ele vai mostrar uma verdade encarnada para que nós possamos viver também essa verdade. Jesus aqui é a verdade, mas a gente sabe que todos nós temos a nossa verdade. Qual é a sua verdade? O ser humano vive de verdades. Jesus aqui é no singular, ele é a própria verdade. Agora, qual é a sua verdade? Jesus traz uma verdade celestial. E nós trazemos as nossas verdades que aprendemos aqui na nossa terra. São vários exemplos de verdade. Agora o que nós precisamos é confrontar essa verdade pessoal com a verdade de Jesus. Entender aqui a diferença entre a minha verdade e a verdade que é Cristo. A minha verdade pessoal, ela traz uma interpretação subjetiva à nossa realidade. Ela se molda por sentimentos, experiências, perspectivas individuais, o que você vive. Vai trazer uma verdade de si mesmo. Olha a nossa verdade, o importante é ser feliz. Aqui nós não estamos pensando nos propósitos e nos planos de Deus. Jesus já traz agora uma outra verdade. Ele diz assim, o importante é reconciliar-se com Deus, por estar afastado de Deus. Está vivendo uma verdade que não traz uma realização para se completar em Jesus Cristo. A minha verdade é entender o que vai satisfazer a minha natureza. O meu padrão da minha verdade, a Bíblia deixa bem claro que está escrito lá no capítulo 14 de Provérbios, em versículo 2. A parte B do versículo diz assim, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Vemos aqui que o nosso caminho não é um caminho que agrada a Deus. Ainda que em Provérbios, no capítulo 16, versículo 25, há um caminho que parece direito ao homem, mas o final são caminhos de morte. Essa é a minha verdade. A verdade que eu tenho certeza dela, que eu vou enfrentar a morte. Agora, quando nós entramos pela verdade que é Cristo, que nem está lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus aqui é o padrão de verdade. Ele julga a verdade humana, o que é verdadeiro e o bom se alinha com ele, o que não se alinhar deve ser rejeitado. Então você precisa fazer uma autoanálise. Olha a verdade que é Cristo e olha a sua verdade e adapta-se à verdade de Cristo, para que tenha vida. Lá em Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 5, versículo 21, examinai tudo e retém o bem. Olha para você, olha em sua volta, olha na sua conduta, examina tudo. O que você achar, o que você vê na palavra, que não está de acordo com a palavra, descarta. Mas o que você, a sua conduta, que está pautada na palavra, retém o bem para que você viva. Se a tua verdade pessoal leva à destruição e à injustiça, ao afastamento de Deus, ela precisa ser abandonada. Você precisa mudar a conduta. Precisa de arrependimento. Porque essa verdade do ser humano, ela é limitada. Ela é falha, ela é subjetiva. A Bíblia revela que o ser humano, por causa do pecado, perdeu a capacidade de conhecer plenamente a verdade. Ele não conhece mais a Deus por causa do pecado. Você olha para o mundo, você vê a humanidade caminhando por cada dia mais por uma degradação, piorando cada dia mais, se degradando no pecado. Hoje coisas novas têm surgido em nosso meio aí, pela humanidade da terra. Coisas surgindo aí que desagrada totalmente a Deus. Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Essa é a visão do coração do homem. E tem um versículo aqui, que nós lemos passado, que também está no capítulo 14 e versículo 12 de Provérbios, há um caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim conduz à morte. O fim dele é conduzir à morte. Você acha o caminho até bonitinho, até aprazível, com uma filosofia boa, e você passa a depositar a sua fé, a sua condição
a esses caminhos, ele mostra o final que é de morte. Porque o verdadeiro caminho é um só, ele é no singular, é Cristo. Não existe intermediário, não existem intercessores, não existe filosofias pagãs, não existem ideias humanas, filosofia não existe. O que existe é você entrar pela palavra de Deus e seguindo os passos de Jesus aqui nessa terra, vivendo essa verdade que é Cristo, porque é nela que você alcança a vida. Muitos aqui nessa terra, lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 25, diz, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, mostrando várias filosofias, vários deuses espalhados por aí, várias estátuas de escultura, onde pessoas estão se prostrando diante delas, achando que vai conseguir alguma coisa. Não vai. A Bíblia diz que quem se aproxima de Deus tem que crer que ele existe. Precisa agir com fé. Você não precisa estar vendo, mas você precisa sentir, precisa ter fé nele, que ele é galardoador dos que os buscam. Aqui não é através de uma visão carnal, mas uma visão espiritual, que Deus está presente. Hoje o ser humano, ele cria para ele a sua própria verdade. São conceitos que ele cria para si mesmo. Vai dizer assim, a minha verdade o importante é você ser feliz do seu jeito. Viva aí do seu jeito. Lá em Juízes, no capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Eles determinavam o que eles queriam ser, o que queria ser, o que queria fazer. Sem direção de Deus. Eram os seus próprios pensamentos, as suas próprias escolhas. Viva bem, seja feliz. Esse relativismo que a sociedade vive nos dias de hoje está trazendo um caos espiritual e social para a humanidade. Você está vendo aí essas ideologias de gênero e muitas outras coisas que estão surgindo nesses últimos dias, que está aparecendo aí no nosso meio, onde países inteiros estão se entrando por essas ideias humanas, por esses caminhos humanos, que estão levando à degradação total espiritual da humanidade. Lá em Isaías, no capítulo 5, versículo 20, ai dos que chamam mal bem e o bem mal. Aqui há uma inversão de valores que a humanidade traz, não entrando pela uma verdade que é Cristo. A verdade de Cristo é renúncia, é confronto, assim como eu já falei aqui. Agora os homens estão amando mais o mal do que o bem. Agora a verdade de Cristo vai trazer um contraste à verdade pessoal do homem. Jesus, ele vai se apresentar à humanidade, ele não vai trazer 3 verdades, 4, não, ele traz uma verdade, que é ele é a única verdade expressa, manifesta entre nós. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim, ele está se colocando entre Deus e o homem. Ele está se colocando como uma porta que se passa por ele e chega a Deus. Ele está se colocando no caminho certo para aqueles que querem chegar a Deus. A Bíblia lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Em João, no capítulo 18, versículo 37. Para isso eu nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Se você começar a entrar por esse caminho, viver essa verdade aqui é vivida. Ela tem que estar em você. Ela tem que fazer parte do seu DNA. Ela tem que entrar nas veias do teu corpo. Ela tem que tomar conta da sua olhar, da sua visão. Agora os seus olhos não são mais ativos. Os seus olhos agora não é olhar para a carne. Não é com um olhar de prostituição. O seu olhar agora é um olhar de verdade. Um olhar que Deus traz ao coração do homem. Os seus membros agora não são manifestos para trazer morte ao ser humano. Os seus membros, as suas mãos, os seus braços agora não operam mais na injustiça. Os seus membros, as suas pernas não caminham para lugares que Deus não se agrada. Agora os seus pés caminham. Por isso que a Bíblia diz, guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus. Agora o seu corpo, essa verdade ele tem que entrar, fazer parte do seu espírito, da sua alma e também do seu corpo, para você ser santificado e purificado na presença de Deus. Por isso que lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 da primeira carta, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Aqui o preparo é total. Espírito, alma e corpo precisa estar irrepreensíveis, totalmente na verdade que é Cristo, para não achar repreensão e você não ser confundido na vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdade que aprendemos aqui nesse tópico, que Jesus é essa verdade. É uma verdade revelada por Deus por amor de nós. Essa verdade traz um confronto com a verdade humana, com a verdade que vivemos, que é nossa. Mas quando adotamos a verdade de Cristo para a nossa alma, aqui esse chamado é o arrependimento e a fé. Ter fé dele, se arrepender dos nossos maus caminhos, para entrar para um vivo e novo caminho, que é Cristo Jesus, que é a verdade expressa em sua palavra. O terceiro subtópico, eu sou a vida. A vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou sopro vital.
mas a vida que contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna concedida por Jesus. Refere-se à verdadeira vida espiritual obtida pela obra redentora realizada no Calvário. Essa realidade espiritual ocorre porque o nosso Senhor possui vida em si mesmo. Ele é tanto a fonte como o doador da vida eterna. O Senhor Jesus aqui na conclusão do versículo "Eu sou a vida", que é o objetivo de toda essa promessa de ter vida eterna. O entender aqui dessa vida que Jesus oferece é uma vida eterna com Ele. Isso não significa que você não vai morrer fisicamente. Vai morrer fisicamente. Alguns podem ser arrebatados, como já foi. Como Enoque foi arrebatado, Elias também foi arrebatado. E todos aqueles, no dia do arrebatamento da igreja, que estiverem vivos, serão arrebatados, mas serão transformados num corpo glorioso. Aqui, essa vida eterna também, ela se completa em corpo, alma e espírito. Não é somente espírito, não é somente alma. Mas também ela se completa num ser todo. Então, quando você sair dessa terra para o céu, vai levar um corpo semelhante ao do Cristo, que é o corpo glorificado, deixando a corrupção carnal aqui na terra. Entender aqui a respeito "Eu sou a vida", que Jesus traz esse pronome pessoal de vida, porque ele é a própria vida, ele estava presente em toda a criação, trazendo vida em toda a criação, e quando, na criação do homem, ele vai juntar na Trindade, dizendo: "Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança", e soprou o fôlego de vida nas narinas do homem, ele tornou-se alma vivente. Isso aprendemos segundo a tua palavra. E quando Jesus diz aqui de vida, ele está falando de uma vida eterna espiritualmente falando. Aqui, eles nos traz aqui uma existência eterna, não somente uma existência biológica, mas ele está trazendo aqui uma existência que transcende todo o tempo. A Bíblia fala que é sempre, para sempre. E com ele reinaremos para sempre. Sempre aqui não tem ponto de final. Mas sim, é bem longa, é longânima, é interminável. A vida que Jesus apresenta para quem entrar por esse caminho. Essa palavra vida que Jesus usa em João no capítulo 14, versículo 6, no grego, é zoe. Ela não se refere apenas à vida aqui biológica, mas a uma vida sobrenatural, eterna e espiritual. Essa é a vida que Jesus está apresentando aqui. E ele mostra dentro do Evangelho de João o poder que ele tem sobre a vida. Na ressurreição de Lázaro, ele mostra que ele é a vida presente, é a vida encarnada. Ele traz de volta a vida a um corpo biológico, um corpo natural, um corpo carnal. E mostra para nós que esse corpo torna a voltar ao pó. Porque Lázaro retornou ao pó. Mas Jesus coloca em Lázaro uma outra vida, que é aquela que é eterna, que é para todo sempre. É dessa vida que Jesus está falando que ele é. Lá no capítulo 10, versículo 10 do Evangelho de João, ele diz assim: "Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância." A abundância aqui é de uma eternidade. Não é abundância para essa vida biológica, não. É abundância para a eternidade. A pessoa pode até nascer com 23 anos, mas se ele está na presença de Deus, essa abundância de vida ainda está nele. Eu posso viver 80 anos, mas se eu estiver em Jesus, essa abundância está em mim. Mas se eu não estiver em Jesus, eu não tenho essa abundância mesmo que eu viva 100 anos. 100 anos é o limite da minha vida biológica. Mas se eu tenho Jesus, ela vai para a eternidade, vai para essa abundância de vida. Porque dentro de uma vida espiritual, a qual Jesus oferece, também tem aquela que não vai herdar a abundância, mas vai findar na morte eterna. Isso está em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, diz assim: "Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo." Então aqui a gente vê uma morte eterna. Ela traz a primeira morte, que é a espiritual, depois a biológica, e depois se concretiza nessa segunda morte, que é a espiritual, que é eterna, fora da presença de Deus. Jesus está trazendo uma vida em abundância, livre dessa sentença que foi dada por Deus. Esse é o sentido, que ele é a vida. O próprio Senhor Jesus vai testemunhar aos seus discípulos a respeito dele ser a vida. Aqui Cristo vence a morte, porque ele é dono da vida.
Lá no capítulo 10 do Evangelho de João, o versículo 17 diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E tenho autoridade para a entregar e também para revê-la ou tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Então você vê que Deus, o nosso Senhor Jesus, ele tem poder sobre a morte. Ele é a própria vida encarnada em nosso meio. Por isso, dos episódios que estão nos evangelhos, a respeito da ressurreição que ele praticou enquanto estava aqui peregrinando e realizando o seu ministério. E essa vida, ele tem poder sobre a biológica e a espiritual, referente à morte eterna. Ele tira de lá da morte eterna da vida em abundância. Lá no capítulo 11 de João, versículo 25 e 26, diz Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aqui Jesus vai chamar todos aqueles que partem na vida biológica, nessa vida carnal, que desce a sepultura. Jesus chama eles não de morto, mas aqueles que dormem em Cristo, quem dorme com Ele, que está dormindo. Assim, isso ele usou na passagem quando ressuscita lá. Ele não está morto, mas dorme. Vou ressuscitar. Jesus só vai poder ressuscitar quem está vivo. Dorme, mas está vivo. A Bíblia vai falar que os seus ossos repousam em esperança, porque dormiram na promessa de Deus. Então já herdou essa abundância de vida, porque Jesus é essa vida. Lá na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 11 e 12. Eu testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então a vida está no Filho. Essa vida aqui que Jesus oferece, que dá, que está nele, não precisa sepultar esse corpo biológico. Quando você dorme lá, na sepultura, aí começa a espiritual eterna. Com Cristo, porque estamos guardados nele, estamos escondidos nele. Estamos segurados por ele. Nada mais pode nos atingir, porque agora estamos debaixo das asas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa vida não pode ser mais encontrada pelo inimigo de nossas almas. Não pode nos atingir. É quando estamos vivos aqui numa vida biológica, material aqui nessa terra, ainda temos a proteção de Deus, porque ele acampa um anjo ao redor daqueles que o temem. Você ainda tem uma proteção para chegar a essa vida eterna com Cristo. Então, João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui essa vida eterna, para sempre, é também um relacionamento íntimo, pessoal com Deus. Por isso que o salmista Davi vai dizer: o Senhor é o meu pastor. Ele tem aqui uma singularidade com Deus quando ele direciona esse louvor a Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deita-me, faz em verdes, guia-me mansamente as águas tranquilas. Você vê aqui nas suas palavras poéticas, é uma relação pessoal íntima com Deus. E esse parâmetro ele abre para todo ser humano que quer estar com Deus. Ele tem sempre uma intimidade pessoal contigo, em todos os momentos da sua vida, até você estar juntamente com Ele para todo sempre. Isso é a vida. Isso é uma vida que é Jesus. Jesus é que é a vida. O que Ele nos traz nesse caminho que nós andamos sobre essa terra? A Bíblia vai falar que Ele nos traz paz verdadeira. Se você... Lá em João, capítulo 14, versículo 27. Alegria completa, lá em João, capítulo 15, versículo 11. Libertação do pecado, Romanos 6 e 22. Transformação diária, 2 Coríntios, capítulo 3 e versículo 18. E isso é ter vida, é estar com Cristo, porque Ele é a nossa vida. Que Deus abençoe os irmãos. Que essa aula possa alcançar o seu coração. Para falar desse assunto, tem muito mais coisas ainda para falar a respeito de vida, a respeito da verdade e a respeito do caminho. Mas o importante aqui é você se moldar nesse caminho, viver essa verdade, para herdar essa vida. A conclusão dessa lição: reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incerteza. Ter o Senhor como o caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida através dele. Podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estar reconciliado em comunhão com Ele. Aqui, essa lição me trouxe um entendimento ainda maior para entender que Jesus está presente em todos os nossos momentos difíceis, sabendo que Ele
está lá diante de Deus, intercedendo por nós. Assim como o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis para vencermos todas as nossas dificuldades. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por essa grandiosa e eterna Deus. Obrigado por esta aula, Jesus Cristo. Por nos colocar em nosso coração a Tua palavra. Senhor da glória, nos ensina, Senhor, a gravar essas palavras em nossos corações. E passamos a viver, Senhor, entrando por esse caminho, por essa verdade, para termos vida contigo. Pai de bondade, abençoa os alunos que vão aprender a respeito da Tua palavra. Ó Deus, os professores que vão ensinar nesse final de semana, dá graça aos Teus servos. Enche eles do Teu Espírito Santo. Revela, Senhor, ao coração de cada um. Pai de bondade, Deus de misericórdia, também salva almas, liberta pelo Teu imenso amor. Entra com providência, Senhor, mudando, Senhor, caminhos tortuosos com a humanidade tem entrado, trazendo ele, Senhor, para o verdadeiro caminho que traz a vida eterna. Senhor Jesus, salva almas, liberta pelo Teu imenso amor. Glorioso Deus, nos ajuda a cada dia mais levar esse Evangelho, Senhor Deus, de poder, de glória, de transformação das vidas humanas da terra. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, para a glória do Seu nome.